Bom dia, mais um XP Connection no ar. Estou de volta aqui depois de algumas palestras no sul do país. Estou de volta aqui para tentar ajudar o brasileiro a investir melhor com o Ricardo Kim, que ficou aí na minha ausência, suprindo a minha ausência. Bom dia, Kim. Isso aí, bom dia, Celso, bom dia, pessoal. Para terminar bem a semana, XP Connection, véspera de feriado aqui em São Paulo, né? Segunda-feira, Isso aí, feriado por aqui. Mas antes de qualquer coisa, bom dia para todo mundo, muita coisa acontecendo lá fora, bolsas para cima, dólar para baixo, a gente vai comentar ao longo do nosso programa. Bom dia para todo mundo. É isso aí, vou mandar as perguntas que a gente tenta aqui ajudar, né? A gente está até discutindo isso, né? Hoje eu estava discutindo com o Kim sobre posicionamento, né? NTNB, Kim, pô, até 2050 chegava a pagar mais de 7% mais IPCA, gente. E ainda com essa questão do Banco Central, o pessoal já esperando inflação mais forte ainda para esse ano, né? Isso. Alguns economistas importantes falando em 2 dígitos para esse ano ainda. Então, uma bela opção aí para você diversificar e proteger, né, o seu poder de compra ali com o NTNB, até porque o risco, para quem tem um pouco mais de aversão a risco, com CDB ou qualquer título de banco médio ou pequeno, você migrar para um tesouro direto acaba sendo, enfim, mais compatível com o perfil do cliente. O pessoal está falando que eu estou com ressaca braba. Não, não é ressaca não, gente. Como foram várias palestras, em algumas delas eu não tive... Acabei não utilizando o microfone para falar com 60 pessoas. Sem microfone, fiquei com essa voz aí, o pessoal me sacaneia de locutor. Mas é com essa voz desse jeito, tô rouco, tô cansado, viagem, tudo. Foram em um dia e meio, 2 dias no total, quase, pouco menos de 2 dias. Foram mais de 6 palestras, então não tem como, né? A idade está chegando e aí a gente vai ficando cansado, sim. Mas é bom, porque palestra até 10 da noite, no dia seguinte a palestra 8 horas da manhã, mas é bom para tentar ajudar aí o brasileiro a investir melhor. Tenho certeza que contribuir com isso, né? Aproveitando esses juros, o cenário é altamente desafiador. Mas quem sofre muito, não tem o que falar, gente, é a classe mais baixa, né? Porque o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, nada mais é do que alimentos, energia e transporte. Ninguém vive, né, sem alimentos, sem energia, né, no tempo das cavernas. E transporte também, né, se locomover. E isso está mais de 11%, então corrói a renda da população, fora essa renda menor disponível. Quando a gente fala, né, para investir, vamos lembrar assim um pouquinho, né? 2013 a gente tinha a Selic a 7,25. Você conseguia uma aplicação a 8,5. Então não mudava, né? O cara falava assim, pô, não vou transferir para XP, pagar 0,5% ao ano de diferença. Não muda muito a minha vida. E é verdade, né, Kim? Pô, o brasileiro é normal isso acomodado. O gerente do meu banco falou para deixar o dinheiro aqui. E você não tem uma dor de cabeça de ficar fazendo transferência de volta quando você precisar, etc. Faz sentido você arcar com um pouquinho menos de rentabilidade. Cara, não mudava muito. E aí você conseguiu lá 8,5% de taxa, né, ao ano. E a inflação naquele momento era 5,91, vamos arredondar para 6%. O seu juro real, a diferença entre o seu ganho, né, da sua aplicação e a inflação era de 2,5%. Ou seja, a gente tenta sempre buscar 5% ao ano, é um número mágico para você conseguir acumular dinheiro, você poder se aposentar mais na frente. Agora a gente tem um cenário, né, que primeiro, a NTNB está pagando de 6 e pouco até 7%, dependendo do prazo, mais IPCA. Então você tem uma inflação ali, se é 10, se é 5, se é 8%, e você ainda garante esse diferencial que é enorme, perto do que a gente teve em 2013. Ou, por exemplo, CDBs, outras aplicações, até prés, de 18%, 19%. Pode ter inflação de 11%. Se travar 18%, 19% com a inflação de 11%, em algum momento ela começa a se reduzir, né? Óbvio, a gente espera, pelo menos, pode não ser esse ano, mas nos próximos. Mas pensa agora, você consegue 19% de rendimento, com 11% de inflação, o diferencial ali, 8%. Quer dizer... a gente fala que a gente comenta da crise, né, desse tempo que a gente tem passado e difícil, com um cenário difícil, mas em termos de investimento, assim, é muito propício, né, para você que tem um investimento guardado ali, você quer
rentabilizar para renda fixa principalmente, poxa, aí talvez não teria aí um tempo melhor, né? A gente vê nos últimos anos a taxa mais baixa, então é aproveitar agora, apesar de toda essa falta de confiança, seja do empresário ou do consumidor, em termos de investimento tem coisa para fazer ali. Aí até em bolsa a gente vai comentar também mais um pouquinho, mas com certeza a maior parte em renda fixa para esses juros muito acima da inflação. Não tem como, tem que aproveitar aí esse momento dos juros elevados, né? Isso que corrói, né? Essa inflação alta corrói a renda. Isso que até voltando que quem comentou que alguns economistas já prevendo inflação de 2 dígitos. Um deles, o Kim, que me alertou, foi o José Márcio Camargo, com quem eu trabalhei na Opus, um economista que participou da Expert no ano passado, nossa feira anual. Sensacional, um profissional assim muito bom, muito fora da curva, né? Já teve consultoria, professor da PUC no Rio de Janeiro. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele mais de um ano na Opus, gestora de recursos, e ele veio acertando vários movimentos. Ele tinha inflação de 8, né, que você me falou para esse ano. Até alguns dias atrás, antes do BC fazer o que fez, ele comentou que o pessoal ali tinha uma perspectiva de cerca de 8, mas vão revisar para 2 dígitos esse ano. Então, assim, eu gosto de ouvir, eu gosto de ver essas discussões, eles já aumentando a inflação, né? A gente já vinha falando sobre proteção, né? Não, proteção não, desculpa, títulos atrelados à inflação, a gente falava no pós-fixado, e a gente reitera esse call aí, NTNB dá muito bem ali para aplicar até mais longas, pensando numa aposentadoria mesmo, né? Eu lembro um amigo meu, vem comprando NTNB 50. Eu falei, mas 50? Ele, não, estou pensando no... O filho dele nasceu, o segundo filho dele nasceu ano passado, pensando na faculdade do meu filho. Eu falei, peraí, mas você está comprando um negócio que daqui a 35 anos. Ele falou, não, vou sacar antes, é que agora está dando um retorno tão elevado. Óbvio, isso até pensando em aposentadoria. Eu falei, bom, porque, com 35 anos eu espero que seu filho esteja formado, né? Trabalhando, né, fazer faculdade. Ele, não é para isso não. Para a faculdade, daqui a 18 anos eu utilizar isso. Eu falei, ótimo. Então vamos tirar as dúvidas aqui, o pessoal mandaram algumas perguntas. O Marcão está perguntando se a gente acha que estamos em dominância fiscal e o Banco Central, além de não querer admitir, fica subordinado aos desejos da Dilma. Fica subordinado aos desejos, sim, né? Agora está falando até que o Lula está interferindo mais, está participando mais, mas a gente acredita que ainda não estejamos em dominância fiscal. Mas a gente sempre falou aqui, a nossa área macro, a Zena, sempre acreditou que não deveria subir juros, deveria esperar um pouco mais para subir. O que eu reclamei, até escrevi isso no Facebook, foi o seguinte: teve um discurso da ata do Copom, do Tombini, em dezembro, e estava muito claro ali que ele subiria juros. E aí, quando vem um dia antes, no dia, quer dizer, o FMI solta aquele relatório, ele fala, não, veja bem, a situação econômica desacelerando, não vamos subir juros. Então é muito mais pela credibilidade, né, que já está no limbo, do que qualquer outra coisa. Mas a gente não acredita na nossa área macro que a gente esteja em dominância. Celso, o que eu acho do pregão de hoje? Se Petro e Vale sobem, se continuar o preço do petróleo subindo, Petro continuará subindo, Vale hoje é muito mais por conta do cenário externo, né? O Draghi comentando, sendo um pouco mais enfático com relação aos estímulos, aí petróleo para cima. Para Vale, talvez além desse bom humor lá fora, você tem uma questão que ontem Vale ficou para trás, enquanto BHP e Rio Tinto esticaram muito forte, então você pode ter esse fechamento de gap ali. Ontem tiveram algumas notícias que o governo proibiu, por enquanto, ali importação e exportação de minério pelo Porto de Tubarão, então isso aí afetou um pouco as ações. Hoje, enfim, está fechando um pouquinho esse gap. Se continuar lá fora bem, aqui não tem como a gente fugir ali desse bom humor externo, né? É isso aí. Qual seria a opinião de vocês sobre o resultado do estoque de petróleo de ontem? Eu cheguei ontem até de Porto Alegre, mas olhando o estoque, eu vi que o estoque subiu absurdamente. Mas hoje o que está movimentando, Aderba, é muito mais a declaração, né, de um sheik lá árabe falando que não esperava que o petróleo viesse a $30. E o Mário Draghi, né, presidente do Banco Central Europeu, falando de novos estímulos para a economia por lá. O português falando aqui que eu estou faturando com as palestras. Não, eu não ganho nada com as palestras. Eu ganho sim. Acredito sim que aumenta a base de clientes da XP. E fora que tem clientes, né, nessas palestras tinham clientes da XP e também prospects. Então, é ajudar o brasileiro
a investir melhor, né? Que hoje tem um diferencial, né? Você receber 11% de retorno em grandes bancos, aplicando no CDB, ou 19%, ó, 8% ao ano, imagina a diferença, que um banco te paga 12%, o outro banco te paga 19%, 8% ao ano, eu falei isso na palestra. Tem muita gente que perde apartamento aí, um apartamento em 3, 4 anos, né? O pessoal não põe ali em termos financeiros para ver ao ano quanto que perde, né? Realmente, aqueles CDBs de 80% de CDI, enfim... realmente, acho que cada vez mais o brasileiro tem olhado ali, principalmente nessa momento de crise ali, você não quer deixar dinheiro na mesa. Então, um belo destino é a XP, que lá você consegue... o fato da gente ser independente, a gente consegue colocar na nossa plataforma um instrumento da maioria dos bancos. Então, ali você consegue fazer um filtro, consegue comparar, etc. Quando você está num bancão, você é monoproduto, então você não consegue comparar com nada, você vai ter que se submeter ali a taxas menores. Então, é isso que a nossa plataforma traz para os brasileiros. É isso aí. Vamos lá. Umas perguntas aqui. Se poderíamos comentar sobre ELET 3 e ELET 6, Pablo, sim. As ações apresentam uma queda no mês, né, de 13%, hoje vem se recuperando. Fala-se de um aumento de capital, mas eu não olharia isso como motivo para a ação subir. Normalmente, o aumento de capital para o investidor entrar naquele aumento, ele vai querer algum preço muito mais baixo. Então, não vejo muito motivo. Por conta disso, tem que ver como é que seria feito esse aumento de capital. O Globo, né, o jornal o Globo que informou, mas não tem muitos detalhes, obviamente, são rumores em relação a isso. A empresa precisa, é outra que precisa de aumento de capital, ela e a Petrobras precisam de aumento de capital. Mas isso, nesse momento, você dilui os acionistas se eles não acompanharem. Então, para o acionista minoritário do mercado, investidores, para eles participarem, normalmente eles pedem um preço menor. Marco Polo revertendo tendência, o que acham nos fundamentos da empresa, o Alencar está perguntando aqui, Ricardo Kim. Olha, Marco Polo, sem dúvida, tem uma boa gestão, sempre entregou bons resultados. Agora, é difícil você lutar contra o macro, né? A gente está vendo ainda um ano de retração forte. A gente sabe que Marco Polo, Randon, enfim, essas empresas, elas têm uma correlação grande com a atividade econômica. Por isso que a gente ainda não acha que é o ponto de entrada, porque ainda tem chão para piorar a parte macro aqui. Então, quando a gente começar a ver um ponto de inversão, um cenário um pouquinho mais claro de recuperação, aí sim a gente vai começar a olhar Marco Polo, mas por enquanto a gente fica fora. A gente prefere, nesse curto prazo, ter exposição a outros setores mais resilientes, com o beta um pouquinho menor com relação a essa queda na nossa economia, para depois sim começar a aumentar a nossa exposição à indústria, só que a gente precisa ter de novo um cenário com melhores perspectivas para frente, tá? Então ficar fora. Agora, se você está olhando o longo prazo, enfim, já acreditando numa recuperação da indústria, além de Marco Polo, acho que uma bela empresa também para começar a olhar é WEG, né? Entrou com peso no índice. Sim. Ela tem uma parte ali das receitas vindas do mercado externo, a gestão é muito boa, ela sofreu bem, tudo bem que não tem muita margem ali em termos de valuation, margem de segurança, mas está num valuation mais razoável. Então, se você quer compor ali seu portfólio já com algumas ações do setor de indústria, também eu sugiro que comece a olhar a WEG para essa finalidade. R-Log é Cosan ou Rumo? Estão perguntando aqui. É Rumo. Cosan é a parte agora, eles fizeram a cisão ali. Ainda bem. E Cosan ficou mais com a parte de energia, etc. E R-Log e Rumo com a parte de logística. Tá? Boa. Pessoal, aqui mais perguntas, vamos pegar aqui. Na Informante surgem muitas reportagens sobre o Luiz Barsi, né? Grande investidor. Vocês acreditam que o pequeno investidor, quando se tornar grande, 1 bilhão de investimento, deve aumentar sua exposição em renda variável, como o Luiz Barsi, que tem praticamente tudo em ações? O Minion Trader. Minion, o cenário, né, para a Bolsa, apesar de complicado, o mercado sempre antecipa, né? O mercado está antecipando um cenário mais problemático. E algumas ações estão interessantes sim para compra, aquilo que a gente vem falando, Itaú, Ambev, o próprio Ultrapar, o setor financeiro, Cielo, BB Seguridade, Sul América, né, que são alguns ativos, né, que a gente já falou isso aqui, já vem falando, vale a pena comprar. Isso é muito interessante, né? A gente quando analisa o perfil do investidor, quando o bolso estava 70 mil pontos, a maioria dos investidores na XP tinha um perfil arrojado agressivo. Todo mundo queria ter bolsa. Aí a bolsa vai para 37 mil pontos. Conservador.
maioria não quero saber de bolsa, eu sou conservador. Então, assim, a pessoa física, isso já é comprovado, ela é difícil, ela normalmente, eu estou generalizando, gente, ela não consegue capturar esses ganhos das ações. Né? Você passa um ciclo de baixa por um bom tempo, mas você tem ciclos de alta que a pessoa física, por estar machucada, tudo isso, ela não aproveita esses cenários, acaba não aproveitando. Então, acho que agora sim, quem pensa num prazo, no longo prazo, 3, 5 anos, tem sim que ter uma carteira em ações, dependendo do seu perfil. Se você tiver um perfil um pouco mais arrojado ou moderado, já dá para começar a montar alguma posição, mas ainda é uma posição pequena do portfólio, né? Acho que é legal a gente comentar aqui, você citou ali, não sei, enfim, praticamente tudo em ações. Agora, a gente definitivamente não recomenda você colocar todo o seu patrimônio em ações, porque imagina... a bolsa está barata, ok, tem alguns ativos baratos, mas nada impede que fique um pouco mais barato por conta de China, por exemplo. Foi o que aconteceu há algumas semanas atrás. Bolsa aparentemente, enfim, naquela época a gente até falava que não estava tão barato assim, etc. Mas muita gente falava que estava barato, etc. Aconteceu o que aconteceu com China, mais nervosismo, a bolsa caiu mais ainda. Então, você recomendar o pessoal colocar tudo em ações não faz nenhum sentido, né? Não importa o perfil. Então, enfim, se você ouve, coloque, agora é o momento de colocar tudo em ações. Agora você ser radical assim, cara, já começou errado, entendeu? Enfim, não importa, o argumento não faz nenhum sentido. Então, um pouco disso, dá para começar a montar algumas posições ali com ativos que a gente sempre conversa aqui, né? Com boa gestão, caixa robusto. Mas ainda a parte pequena ali do seu portfólio, fazendo proteções via derivativos de curto prazo, talvez seja a coisa mais sensata a fazer agora. Boa. Se estive em Porto Alegre, sim, né, atendendo ali Porto Alegre e Caxias do Sul, atendendo dois escritórios de assessores de investimento da XP. Além também, teve uma palestra numa universidade, pela Infomoney, fora outras palestras que eu acabei realizando por lá. É remota a possibilidade de calote do governo em títulos, dado o cenário, uma possível piora do mesmo? Por enquanto, sim, Luiz, ainda é remota, né? Ainda tem isso. E mesmo assim, né? Eu sei que a dívida pública explode, tudo isso, mas o governo, além de ter reservas, ele imprime, entre aspas, dinheiro, acaba gerando uma inflação maior, mas é um problema sim. Quanto era o Tesouro IPCA mais, né, em 2013, Henrique? Não tenho isso de cabeça, né? Não sei nem que eu tomei de café da manhã hoje. Não sei nem que... Isso aí. Né? O UOL está no preço de R$ 1,99. É para tanto, Ricardo, que o Nós está perguntando aqui. Olha, tem fundamento ali, né? A gente está vendo o setor sofrendo muito, a alavancagem de todas as empresas subindo, então um cenário de alavancagem alta com fluxo de caixa baixo por conta de toda essa conjuntura ali é realmente difícil e tem uma questão adicional ali para a Goal é a parte de governança corporativa, né? Que a gente bate bastante na tecla, é mais um motivo de incerteza. Então, difícil ali montar a posição, a gente acha que não é a hora agora. E tem algum fundamento ali. Em termos de valuation, está num patamar barato, mas já teve nesse patamar de valuation, não é algo inédito assim. Então, ficar fora por enquanto. Agora, se... mais para frente a gente vê algum ponto de inversão nesse sentido, talvez Goal seja menos pior ali, sempre monitorando a parte de governança corporativa, mas tirando isso, acho que dá para dizer que ela é menos pior ali, ela tem um pouquinho de exposição ao mercado externo, então fica uma alternativa no relativo melhor do que os Minas e CSN, por exemplo. É isso aí, depois eu vou repetir as ações que a gente falou aqui, né? Com a queda dos juros e a possível mudança na trajetória dos juros, real estate pode ser uma boa opção, Rick? Não, ainda não acho. Está um problema de demanda, ninguém vai comprar imóvel tendo receio. Tendo receio de ser mandado embora, da economia desacelerar. Fora que o custo, né, daquele imóvel ficou mais caro. Por quê? Porque você tem hoje uns juros mais elevados. Então eu não vejo ainda, é um ciclo longo de 4 anos, né, a compra do terreno, a decisão da compra do terreno, a compra do terreno, o que eles vão lançar ali, fora o que eles vão lançar depois do lançamento, vendas até a entrega do imóvel, ainda é um ciclo longo, as empresas estão diminuindo a oferta de imóveis, né, os lançamentos, para poder se adequar a isso, ainda não era momento de comprar. Pretendo abrir uma empresa nesse ano, olha lá, a gente prestando consultoria, né, nas palestras muita gente pergunta.
Na microeconomia, qual a expectativa de longo prazo? Tem risco de hiperinflação? Eu sou maluco, doido ou alienado? Não. A conta é a seguinte, gente. Para abrir um negócio hoje, dado que você tem taxas 15, 16, 17, 18, 19%, que você pode travar isso por um período de 3 anos, 4 anos, se você conseguir um retorno, se você falar para mim, consegue um retorno de 30% ao ano, por exemplo, eu vou dizer para você, nesse caso vale a pena. Porque se você monta um negócio, primeiro, muitas vezes você vai engessar capital, você vai ficar sem liquidez. Segundo, tem que ver o quanto você vai investir e qual é o retorno esperado. Então existem vários riscos aí embutidos, né? Poxa, eu achei que ia rentabilizar 15, está dando 5. E depois se você resolve vender aquele bem, aquilo que você construiu, a loja, a empresa, você não consegue dar dificuldade o cenário. Então tem que tomar um cuidado. Você ainda vai trabalhar no negócio, então tem que embutir um retorno maior ainda do que juros. Começaria a falar de um retorno de pelo menos 30% ao ano. E pode não acontecer aquele retorno, né? Você faz todo o dever de casa, a continha, abre, o cenário piora mais ainda, você não consegue, né, Kim? Lembrando que assim, grande parte das empresas acabam fechando ali nos primeiros anos. Mas, de novo, talvez tenha toda essa parte que o Celson falou, e eu concordo, mas tem aquela outra parte de se você está olhando, é um sonho seu, você está olhando, sei lá, daqui 3 anos, assim como ações, né, que a gente fala que agora está barato, e daqui 3, 4 anos pode estar num momento muito bom, talvez se você estiver pensando no seu negócio dessa forma, quer dizer, ciente de que esse ano vai ser um ano difícil, isso é fato, mas olhando um pouquinho mais para frente, se você conseguir segurar as pontas ali, estruturando o seu negócio, enfim, talvez seja uma boa alternativa. Agora, na lógica ali, você tem o capital ali, não sei o que, por conta de liquidez e retorno, no curto prazo faz mais sentido você aplicar, mas você tem algumas questões mais subjetivas, né, nesse sentido. É isso aí. Pediram aqui, vários aqui pediram, por favor, Ricardo Kim, fale de Suzano. O que a gente acha? E aí também já estão falando o que poderia pesar mais, a alta do dólar ou uma possível queda no preço da celulose lá fora. Boa pergunta, cara. Bom, falando primeiro do setor, o que a gente está olhando, primeiro, a gente ainda tem uma posição, é verdade que agora é menor em fibra, mas a gente gosta ainda, principalmente depois dessa queda, em termos de valuation, está bem atrativo ali fibra e Suzano, tá? Com certeza você tem que ficar de olho na questão de China e por isso que as ações sofreram. Realmente o preço da celulose lá na China tem caído nas últimas semanas. Isso aí a gente pode interpretar como baixíssima probabilidade de repasse de preço que a gente viu no ano passado. Mas também a gente vê ali o preço se mantendo, talvez uma queda, mas nada tão significativo por enquanto. Então, com isso a gente tem do outro lado o real se desvalorizando bem forte, aliás, nos últimos dias. Então a gente acha que ainda essa parte de desvalorização do real tende a pesar mais na balança nos resultados. Então os próximos resultados devem ser bons, com desalavancagem e forte geração de caixa, até porque o preço por enquanto tem se mantido ali. A gente ainda não viu nenhuma notícia na prática ali de Suzano e fibra reduzindo o preço, tá? Então esse é o primeiro ponto. Então por isso que depois com esse valuation o risco-retorno voltou a ficar interessante. Mas a gente também fala que a gente não está recomendando colocar todo o seu portfólio nessas empresas exportadoras. A gente quer ter sim uma exposição. Hoje a gente tem 20% do nosso portfólio em exportação, sendo 12% em fibra e 10%, a gente tem 22% e 10% em Embraer. Então a gente gosta de fazer essa diversificação. Então é um pouco disso. A mentalidade aqui tem que ser exposição a dólar e sempre olhando ali a dinâmica da celulose, porque se a gente vê uma inversão um pouco mais forte com relação à China, a gente vai reduzir posição sim, como a gente já fez no passado. Beleza, tem muitas perguntas aqui, as próximas, nas novas perguntas, dificilmente a gente vai conseguir responder, tá? Por conta, tem outras perguntas que vieram antes para a gente responder aqui pelo tempo. Vocês acham que esses estímulos do Banco Central Europeu vão funcionar na prática? Eles funcionam durante um período, né? O problema é o seguinte, você compra porque alguém está dando estímulo, injetando dinheiro no mercado, em algum momento isso sai, os juros sobem, e aí corre todo mundo de ações de novo ali para a taxa de juros, para o tesouro desses países. Então, eu não gosto muito disso, mas é óbvio que no curto prazo, se eu for olhar fluxo, melhor assim. Quem se acredita entre Usiminas e CSN, uma possível fusão?
Olha, é difícil, não ouvi sobre isso, nada disso não. A gente não ouviu, na verdade o que a gente viu foi o contrário, né? O CAD olhando ali numa concentração muito forte e falando para a CSN vender a participação na Uzi Minas. Por enquanto a gente não ouviu nada, não dá para falar que é impossível, principalmente num cenário extremo que a gente passa agora. E aí, enfim, a gente vai filtrar mais informações, mas não ouvimos nada disso e por enquanto não faria sentido. Por enquanto não faria sentido. Boa aqui. Perguntaram se a gente mantém a mesma confiança em BB Seguridade e Sul. A gente tem uma participação relevante muito, porque vocês protegem uma inflação, a gente sempre falou isso. As seguradoras pegam o seu prêmio, aplicam em taxa de juros para ter um retorno. Elas estão sofrendo agora no curto prazo por isso, mas na nossa cabeça não muda, porque se a inflação permanecer elevada, elas também ganham dinheiro porque tem títulos aplicados à inflação. Então, por enquanto, a gente permanece, o cenário não mudou. É óbvio que se a taxa de juros, a Selic tivesse subido, elas estariam provavelmente com um desempenho melhor. Mas o fato das perspectivas de alta agora derem uma arrefecida, os juros ainda está no patamar alto, né? Então ainda vai beneficiar o resultado financeiro das empresas, né? Isso. Então, assim, a gente compra pelo valuation, ainda é barato, extremamente barato. Isso era um cenário de proteção a uma alta de juros. É possível comentar micos como a Contax? Doutor Stock, a gente nem olha, para ser bem sincero, né? Ela está renegociando dívida agora, a gente nem olha a Contax, a gente nem olha as small caps, micos hoje, porque se vier um fluxo para o Brasil, a gente acredita que virá primeiro nas blue chips e tem muita blue chip descontada. Pô, se você é um gringo e vou começar a entrar em Brasil, assim, difícil pensar que eles vão direto para small caps. Eles devem ir para Itaú, que está descontado, Cielo, B Seguridade, Lojas Renner, Ambev, essas empresas que são ótimas empresas e descontadas. Se o balanço, né, do Itaú, até olhando isso, a gente viu, voltando para falar essa parte de liquidez, alguns ativos que negociavam 20, 25 minutos, negociando 3, 4. Então, o gringo vai olhar e falar, não, esse ativo eu não posso nem comprar, tá barato, mas não posso nem comprar, porque como é que eu vou entrar, vou puxar preço, quando eu for sair vai ser pior ainda. Tem isso também. Qual a expectativa da gente para o balanço de Itaú referente ao quarto tri? A inadimplência vai afetar muito o resultado? Ainda acho que não, SMP. Ainda acho que Itaú não, até por isso que ele está apresentando um desempenho melhor até do que Bradesco. Sobre o valuation de São Martinho, a gente não tem, tá, Marcão? O que a gente acha é que, dada a expectativa de preços de combustíveis elevados, principalmente gasolina, o álcool se tornou extremamente viável, dando um retorno considerável para as companhias, principalmente São Martinho, que é excelente gestão. Fora isso, o preço do açúcar esse ano ainda se mantém em patamar elevado. O problema é para ano que vem, que a gente acha que a safra tende a subir e o preço pode ceder um pouco. Então, para esse ano ainda vale, mas é óbvio, como toda ação de commodity, tem que estar sempre um olho no peixe e outro no gato, né, Kim? Mas né, porque commodity em algum momento pode cair. Olha o que aconteceu com petróleo, minério e outras commodities. Isso aí. E se essa situação ficar assim até 2018, essa situação complicada, tá falando aqui o Flint, entraremos em dominância fiscal? Sim? Sim. Total depressão econômica? Sim. A gente brinca que recessão é quando o meu vizinho perde o emprego, depressão é quando eu perco o emprego, né? Inflação, dólar nas alturas, com total dependência dele para manutenção de tecnologia. O retrato seria uma imensa Venezuela? Não, não acredito. Até porque ali eu acho que motivos políticos a começarem a aprovar medidas do ajuste fiscal, até porque sabe que se for pegar depois, né? Vamos trabalhar o seguinte, gente. Olhando a parte política, é melhor que esse governo vá até 2018. Na parte econômica não, é melhor que saísse logo. Mas na parte política é melhor que vá. E aí, no Congresso, eles vão começar a aprovar, acredito eu, os políticos da oposição e mesmo situação PMDB, vão começar a aprovar algum ajuste fiscal, porque eles vão olhar esse dólar explodindo, continuando a subir sem parar, e eles vão falar, caramba, a gente precisa aprovar, porque em 2019 a gente vai assumir esse governo. E aí, em 2018, já vendo as eleições. Então, ontem eu estava com um investidor grande, pessoa física, falando com ele, e falei, olha, são mais 2 anos. Pô, não são mais 2 anos, são quase 3. Eu falei, mas aí começa o ano de 2018 já sabendo, muito provavelmente, quem são os candidatos, qual o plano de governo. Né, dos eleitores. Isso, intenção de voto, aí vai ter PMDB, Marina, PSDB provavelmente nas cabeças ali em primeiro. Né, o atual governo nem indo para o segundo turno, e aí, falando do seu plano de governo, tudo isso, a situação melhora. As expectativas melhoram, a situação melhora. Lembrando que ano passado, a Bolsa bateu 58 mil pontos, só com o Levi falando, sem nada prático. Depois do último Copom, vocês acreditam que o dólar referente ao real vai engatar uma tendência de alta superior a outras moedas emergentes? Sim, a CNP é para ter uma exposição.
E não é, já perguntaram aqui, fundo cambial é uma boa comprar? Não, não gosto de fundo cambial. Você paga alguém para comprar dólar para você e te cobra uma taxa de administração. Assim, dependendo do tamanho do investidor, dá para você aplicar o seu dinheiro lá fora em títulos de empresas brasileiras. Isso sim, você deixa de pagar a taxa de ADM e ainda ganha uma rentabilidade adicional à variação do dólar. Talvez essa seja a alternativa mais racional. Realmente, fundos cambiais passivos ali não tendem a ser um investimento interessante. Você tem o XP Crédito Global, que ele é em dólar e aplica em empresas brasileiras, empresas estrangeiras, que vendem a sua dívida, um bond, dólar mais uma taxa. Então, normalmente ele dá, né? Aí sim faz sentido pagar a taxa de administração, porque o cara está sendo ativo, né? E fazendo a gestão do portfólio. Agora, fundo cambial passivo fica um pouco estranho. Natura, Elbor, Direcional e Itaúsa a longo prazo. O que vocês acham? Dessas aí, só Itaúsa. Ainda não teria Natura. Elbor e Direcional, Alencar, como a gente falou, não teria ação de real estate no atual cenário. As ações que a gente gosta, o pessoal já perguntou aqui, o Tuniqueira, né? Dá para ter Itaú para carregar, Ambev nos patamares atuais, Ultrapar, que deve começar a importar combustíveis e ter esse ganho que a Petrobras está tendo. Ela não precisa comprar da Petrobras, ela pode importar, principalmente diesel, com mais de 40% de prêmio. Você tem Cielo negociando a múltiplos baixos, BB Seguridade, Sul América, vai comprando aos poucos, não sai comprando tudo. Você falou, eu comprei e caiu 10%. Vai comprando aos pouquinhos, sem pressa, devagarinho, não vai dar. Fazendo fence, né, algumas proteções. A estratégia, assim, enfim, particularmente eu acho que uma estratégia assim, muito boa agora é você ir montando posição, obviamente se é o seu perfil, com proteção. Você monta uma posição de longo prazo, por exemplo, Ambev e Itaú, mas para curto prazo, como a gente realmente está passando um momento difícil, fazendo proteções curtas ali, assim, eu acho que faz muito sentido. É isso aí. A gente vai responder as perguntas que estão aqui, né? Mas o tempo já mais do que estourou. Está difícil garimpar uma ação que suba mais que o DI a médio prazo. Nesse caso, o investidor tem que se manter conservador, concorda? Mas se ele pensar em 3, 5 anos, tem algumas ações que são extremamente baratas. Então, depende do seu perfil, né? Quem é agressivo de ir em bolsa, ela sempre vai ter ações. Só que ações com proteção. Esse é o grande ponto. Buscando empresas boas. E no patamar atual, a gente sempre falava da nossa carteira e uma fence no Ibovespa para proteção. No patamar atual, não é para tirar fence ainda, mas já montaria uma carteira sim. Agora, de ações, a gente sempre fala isso, mas é óbvio que a maior parte do seu portfólio tem de estar em renda fixa. Isso aí. Se Itaúsa continuar sendo uma boa opção, sim. Estamos num cenário certo para entrar no fundo cambial, comentei, Frank, a gente prefere XP Crédito Global, por exemplo, tá? No cenário atual, boa pergunta aqui, não vale a pena se expor mais a Embraer ao invés de papéis de celulose para ter algo exposto a dólar na carteira? Hoje a gente até fez essa mudança, na verdade, há algum tempo atrás, umas 2, 3 semanas atrás, de reduzir a exposição justamente por conta de China a papel celulose e alocar um pouco em Embraer. Agora, o valuation de papel celulose está mais interessante, por isso que a gente ainda mantém e acho que os próximos resultados ainda vão ser bons, tá? Então a gente não faria essa mudança radical ali, mas sim a gente reduziu a exposição a papel celulose ultimamente. O Léo ABB perguntando se varejistas com grandes financeiras devem sofrer muito com a inadimplência, Loja Gênia, Guararapes, por exemplo. A Loja Gênia, a gente já viu isso no último trimestre, né? Apesar do same store sales, né, as vendas mesmo nas lojas continuarem crescentes, ela ganhar market share, diferente da Hering, que vem perdendo market share e segue caindo, caiu 5,1 na prévia operacional do quarto tri. A parte da inadimplência é motivo de preocupação, sim, não tinha batido aí nas varejistas, no terceiro tri a gente já viu nas lojas Renner, por isso que a gente até prefere outros ativos, por exemplo, Cielo. Por que tem a ver Cielo? Cielo está atrelado ao varejo, só que tem uma proteção enorme. Primeiro que você não fica atrelado a um simples varejo de vestuário, você não fica atrelado a isso. Fora que tem débito, crédito, as pessoas continuam consumindo, podem consumir menos, mas continua a utilização de cartão de crédito e de débito. Fora que a competição para entrar nesse mercado de adquirência, era ela, vão tentando e não conseguem, dentre outras. Então você tem Cielo e Redcar ali, que são as maiores, uma concentração grande, prefiro nesse caso Cielo.
Marcelo aqui perguntando, parabéns pelo nível da assessoria. Obrigado, sou cliente da XP e da Clear, consigo na renda fixa 19% ao ano com liquidez? Marcelo, não sei. Com liquidez acho difícil. Acho que você tem que carregar por um período maior. E tem que olhar, né, de vez em quando a XP tem algumas oportunidades, e olhar na plataforma aberta da XP para ver isso, para eu não falar aqui, não olho todo dia, sendo bem sincero, olhar o que tem lá de interessante. Mas o que a gente tem que ter na cabeça é que, realmente, se você quiser liquidez, você vai ter que abrir mão um pouco de rentabilidade, tá? Acho que é sempre esse o trade-off. Não dá para ter tudo, né? Não dá para ter tudo. A gente gostaria, né, de ter uma liquidez diária a 20%. Pô, ficar feliz da vida. Ia ser interessante. Mas basta filtrar ali, você consegue, na nossa plataforma, filtrar todos os ativos com liquidez diária e fazer um ranking de rentabilidade ali. Obviamente você vai ver quem que é o emissor, etc. Assim, é muito interessante, muito intuitivo mexer ali na plataforma. Boa. O Léo ABB, quem me dera comprar bônus do Itaú em dólar pagando 3% em dólar. Isso aí, tem. O Banco do Brasil estava pagando 8% em dólar. Então tem oportunidade sim. Né? E tem que ter uma diferença. O que é equity, ações, que podem valer 1 centavo, e dívida, que não é que não possa valer 1 centavo, pode, mas a ação já foi embora há muito tempo e a dívida não, então a gente prefere sim, nesse caso, a dívida. Né? Tem empresas que a gente pode não gostar, mas vai ter o governo para botar dinheiro, fazer aumento de capital. Você como credor, você recebe. O acionista, a ação pode ir a 1 centavo. Espero que jamais aprove a CPMF. O ajuste tem que se reduzir em despesa, racionalizar a previdência, etc. Mas chega de impostos. Concordo com você, mas vai ter que passar por esse ajuste fiscal, infelizmente, no curto prazo, pelo menos. Será que há espaço para o governo reduzir em pelo menos 5% a gasolina e o diesel? Isso manteria a defasagem ainda muito favorável à Petrobras e ajudaria muito na inflação. Vamos lá. O reajuste de preços na gasolina de 10% impacta o IPCA em 0,3%. Então, reduzir 5%, se impacta o IPCA em 0,15 no ano, não é tão relevante assim. Sempre teria que ser uma redução de 20 na gasolina, 20 no diesel, para que você tivesse ali na casa de 0,6 no ano. Então, não vejo. E você acaba com a Petrobras se você fizer um reajuste, né, uma redução de preços assim tão grande, tá? Se a gente acha que fundos de ações para quem possui pouco capital, dependendo, tem fundos multimercados, tem alguns, né? Mas dependendo, sim, depende do seu perfil, tá? Olha lá, o Marcão falando que hoje os títulos com renda fixa oferecidos na plataforma você consegue no máximo 18,6, pagando IR, obviamente, né? E imobilizado por um período de 3 anos, né? Tá bom, né, Kim? Quase 19%, com essa inflação aí de 11%, é aquilo que a gente falou. A diferença é grande. Senhores, obrigado pela participação, pela audiência, pelo tempo de vocês, né? Paciência aí. E um excelente final de semana a todos de São Paulo. Na segunda-feira nós não teremos aqui reunião matinal, né, na InfoMoney, nem teremos a parte de carteiras. O Ricardo Kim está saindo de férias também, comemorando bastante aqui. Estarei aqui eu e o Gustavo Cruz nesse período aí, assessorando vocês, né, ajudando aí o brasileiro a investir melhor e tirando as dúvidas de vocês, tá ok? Não deu para responder todo mundo, mais do que estourou o tempo aqui. E obrigado pela audiência e participação de todos. Valeu, pessoal. Bom fim de semana aí. Vou entrar de férias daqui umas 2 semanas, a gente se vê de novo. Obrigado aí pela presença de todos. Até a próxima.